Bom, boa tarde a todos. Daremos início aos trabalhos desta tarde e iniciaremos com o painel 2, com o tema Rastreabilidade e Confiabilidade Analítica em Águas. Convido à tela o moderador, debatedor e apresentador deste painel, o senhor Djan Freitas, fundador e diretor técnico da QMC Saneamento. Djan é técnico em saneamento pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina em 1995. É bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, fundador e diretor técnico dos laboratórios da QMC Saneamento Ilimitado. E para compor este painel, eu convido à tela os apresentadores com a palestra 1, com o tema A Importância de um Laboratório Acreditado para a Análise de Águas e Efluentes, a senhora Patrícia da Silva Trentin, gerente da CETESB. Com a palestra 2, com o tema Incertezas associadas ao processo de amostragem de amostras de águas para análises físico-químicas, a palestrante, senhora Maria Cristina Antão, diretora-geral do Laboratório Equilibrium, e ela também avaliadora do Instituto Português de Acreditação e docente na Universidade do Porto, em Portugal. E com a palestra 3, com o tema Ferramentas para assegurar o controle de qualidade e rastreabilidade, convido à tela o senhor Igor Renato Bertoni Olivares, docente do IQSC da USP. Eu passo a palavra agora ao moderador do painel, o senhor Djan, para iniciar os trabalhos, e em seguida convidarei à tela cada participante para as suas respectivas apresentações. A palavra é sua, Djan. Obrigado, Patrícia. Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos a esse nosso painel. Nós vamos começar com a apresentação da colega Patrícia Trentin, da CETESB. Patrícia, a palavra é sua, tá? Um minutinho, já então eu vou... Oi. Eu pensei que você ia fazer alguma consideração, mas vamos lá, eu vou só apresentar o currículo da Patrícia. Então, a Patrícia vai apresentar a palestra A Importância de um Laboratório Acreditado para Análise de Águas e Efluentes. Patrícia é formada em Química, com mestrado em Saúde Ambiental pela FSP da USP. É gerente da Divisão de Metrologia e Calibração da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Agora sim, a palavra é sua. Boa apresentação, Patrícia. Obrigada pelas palavras, obrigada, Djan. Agradeço a Remesp mais uma vez por poder estar aqui contribuindo na pessoa especial do Celso, que é um amigo de longa data, e que a gente tem uma parceria muito bonita entre a Rede Metrológica Estadual e aqui o órgão ambiental. E sempre que a gente pode, a gente está participando dos eventos, enfim, contribuindo com essa questão tão importante que é a metrologia, né, a qualidade, especificamente nesse evento, na questão das águas, que tem tudo a ver com a CETESB, né? Falar para mim, né, que sou uma aficionada por qualidade, falar da importância de um laboratório acreditado é chover no molhado. Esse é o nosso dia a dia, para todos nós, né? E eu fiquei pensando como é que eu podia abordar essa questão de uma maneira não tão técnica, uma vez que nós estamos no painel onde as duas próximas apresentações serão bem técnicas, mas a gente pensar além um pouquinho da importância da qualidade, né? Não me ocorre como que na verdade a pergunta é o contrário, né? Como é que alguém ou alguma organização pensa
no sentido negativo da qualidade. Por que alguém não trabalharia com qualidade? Ou por que alguém não gostaria de ter a sua competência reconhecida, né? Então, para mim foi um desafio, porque me parece realmente que a gente está falando para um ambiente onde todo mundo sabe da importância da qualidade, né? De qualquer forma, eu vou tentar aqui abordar algumas coisas de uma maneira mais, saindo um pouquinho da casinha. Bom, eu sou da CETESB, eu estou na CETESB há 29 anos, a CETESB é a agência ambiental do estado de São Paulo, e ela é responsável pelo desenvolvimento, pelas ações de controle, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. Ela tem ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da qualidade do ar. Ela está incluída, né, da recuperação da qualidade do ar, das águas e do solo, então de todos os meios ambientais. Ela está incluída no rol dos 16 centros de referência da ONU para as questões ambientais e coopera com 184 países no gerenciamento do ambiente, especialmente com a questão da transferência de informações e tecnologia. A CETESB hoje tem uma escola, chama Escola Superior da CETESB, onde a gente concentra uma grande gama de treinamentos na área ambiental. Treinamentos, inclusive, extensos, de 5 meses, 6 meses, enfim. Uma das 5 instituições mundiais da OMS, que analisa a qualidade da água para o abastecimento e presta consultoria dentro do PNUD, né, na questão de tratamento de resíduos perigosos dentro da América Latina. E dentro do monitoramento da qualidade ambiental, e aqui eu vou focar mais na questão da qualidade hídrica, ela tem por atribuição legal a execução das amostragens e os ensaios que constituem os relatórios anuais, os nossos relatórios anuais de qualidade. Então, aí, só para vocês terem uma ideia do tamanho da nossa rede, eu peguei dados dos relatórios de 2019, porque o 2020 foi um pouco complicado por conta da questão da pandemia, a gente teve a paralisação de alguns pontos, mas para vocês terem uma ideia do tamanho das nossas redes de monitoramento hídricos, a gente tinha em 2019, né, essa tabela 1.1, que veio do relatório de qualidade das águas doces, né, interior do estado de São Paulo, águas superficiais, e aí a gente está falando aí de praticamente 600 pontos de amostragem, né, com uma frequência ou bimestral, ou anual, ou semanal, que é a questão da balneabilidade de reservatórios de água doce, e o monitoramento automático, que são as telemétricas da qualidade da água. Na tabela 2.7, a gente tem aí o resumo do monitoramento das questões de água salina, né? Então, de balneabilidade de praias. A gente tem um total aqui, né, 800 pontos, acho que eu passei aqui, mas a gente tem um total de aproximadamente 800 pontos de monitoramento, sendo que a gente tem 900 quilômetros de extensão no nosso litoral paulista. Não, 400 e pouco, né? É que eu tô com a minha... Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui da minha carinha. 307 praias, né, monitoradas, com uma extensão de praias de 448 quilômetros monitorados, e muitos dos municípios têm a totalidade das praias amostradas e monitoradas, que são as bandeirinhas da CETESB, que sinalizam a questão da balneabilidade própria ou imprópria, né? Essas coletas são uma vez a cada 6 dias, não são nem semanais, elas têm uma periodicidade menor do que uma semana, 7 dias. Então, a cada 7 dias a gente tem técnicos amostrando todos esses pontos, né? A gente tem basicamente aí um ponto de amostragem a cada 2 quilômetros, mais ou menos, e isso demanda laboratório, né? Profissionais capacitados na área de amostragem e laboratório. Além disso, a gente tem a nossa rede de monitoramento de águas subterrâneas, água doce, mas subterrânea, né? E aí a gente tem também aproximadamente 400 pontos, 250 pontos de monitoramento de água subterrânea. A gente tem que lembrar que alguns municípios do estado operam somente com água subterrânea, como captação de água para o fornecimento, né, humano,
e essa amostragem é a rede de água subterrânea, até porque a água subterrânea é uma questão menos, né, impactável na teoria, se eu não me engano, é uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Então, a gente tem e toda essa responsabilidade de monitoramento dos recursos hídricos é da CETESB. A gente, por atribuição legal, a gente não pode delegar a laboratórios de terceiros. Então, nesse sentido, como a CETESB opera desde 77, né, 74, aqui a primeira rede básica de água superficial, a gente, obviamente, foi desenvolvendo sistemas da qualidade laboratoriais para dar suporte a essa nossa rede de qualidade, né? E aí, então, a gente tem hoje, na totalidade, 8 laboratórios de ensaio do Departamento de Análises Ambientais, que ficam aqui na sede, da onde eu estou falando, aqui em Pinheiros, 7 laboratórios de ensaio do Departamento de Laboratórios Descentralizados, que são os laboratórios que são distribuídos ao redor do estado, então Marília, Ribeirão Preto, os 2 laboratórios que eu falei que fazem, além de outras coisas, a balneabilidade das praias, o laboratório de Taubaté, no litoral norte, o laboratório de Cubatão, no litoral sul. E a gente tem um laboratório de emissão veicular, que é o primeiro laboratório de meio ambiente acreditado pelo Inmetro, quando ainda era o ISO Guia 25, ainda chamava credenciamento, nem era acreditação, tá? É de 1987, essa acreditação nossa, vê que o CRL é bem baixinho, 0020. Hoje, vai ter um slide, eu vou mostrar para vocês, a gente já está no número 1.200 e pouco de laboratórios acreditados na área de ensaio, 17.025. A gente tem 2 laboratórios na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo, em fase de acreditação, também são laboratórios de emissão veicular, porque a CETESB é o ponto focal do PROCONV, que é o Programa Nacional de Veículos Automotores, né, de qualidade dos veículos automotores com relação à qualidade do ar. A gente tem um laboratório de calibração que faz parte da RBC, que é o laboratório que eu gerencio, né, e que tem as grandezas volume e temperatura acreditadas, e a gente tem um laboratório de calibração de gasômetros e tubos Pitot, que são amostradores de fontes estacionárias, né, de chaminés, e esse laboratório está em fase de acreditação. E a gente faz aí uma série de ensaios, aproximadamente 600 mil ensaios por ano, e não estou falando das redes de ar, porque aqui a gente está falando de água, e a gente tem aproximadamente 1.100 ensaios acreditados. E o que é, então, a acreditação? Né? Deixa eu ver uma olhada, porque eu imagino que todo mundo saiba, mas vamos recordar. A acreditação é reconhecimento formal da competência, né? E eu grifei a competência e grifei a confiança, porque é disso que a gente vai falar. Aliás, o nome do nosso painel é Rastreabilidade e Confiabilidade Analítica, né? Então, a acreditação é o reconhecimento formal da competência dos OACs para atenderem requisitos previamente definidos e realizar suas atividades com confiança. É uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação das organizações. O ILAC é a organização internacional, então é o Papa da acreditação para organismos de acreditação que operam de acordo com a 17011, que é uma série de normas da ISO, e a nossa 17025 está englobada, envolvida, né, nessa parte de reconhecimento de competência, então de avaliação da competência para laboratórios de ensaio, que é o que a gente vai focar aqui, especialmente laboratórios de ensaio na área de meio ambiente, saúde humana e alimentos e bebidas, onde se enquadra a água potável, né? A norma utilizada para o reconhecimento dessa competência é a ISO 17025, na sua versão mais atual, 2017, e no Brasil, a CEGECRE, do Inmetro, é o único organismo de acreditação reconhecido pelo governo brasileiro para acreditar OACs. E aí, quais são, tentei pegar assim, pensar muito rápido, né? Quais são os benefícios da acreditação? São tantos, e são tantos atores beneficiados, que fica difícil a gente falar especificamente sobre, genericamente sobre os benefícios. Mas, aliás, a página, se vocês quiserem saber mais sobre a questão da acreditação, dos benefícios da acreditação, qual que é o processo de acreditação mundial e que, portanto, o Inmetro se enquadra, a página do ILAC ela tem muitos folders informativos e muitos papers, né, de uma maneira muito didática. Então, assim, convido vocês a consultarem a página do ILAC, ela é muito rica em informações,
E aí ela fala lá, eu peguei alguns folhetinhos, né, alguns panfletos do ILAC, e ele fala lá, né, basicamente, que a acreditação de laboratório garante uma referência, né, ela referencia o laboratório, ela dá uma referência de desempenho ou de performance, ela eleva a performance e o desempenho dos laboratórios, né? Ela traz um nível, ela traz uma variabilidade de vantagens de marketing econômicas para o laboratório, e ela promove o reconhecimento da competência técnica internacional, que é aquela coisa de um laboratório acreditado pela 17.025 ter os seus resultados comparáveis com todos os outros laboratórios, globalmente falando, que têm o mesmo reconhecimento, e que, portanto, aí a gente tem toda uma questão de barreiras ou quebra de barreiras de comércio globalizado, que cada vez é mais necessário, né? E aí ele coloca lá, né, quais são as vantagens de ser acreditado o ILAC. E aí eu peguei aqui as principais vantagens técnicas, né? E eu vou passar muito rapidamente, porque depois vocês vão ter palestras, as duas próximas, muito mais apropriadas e mais focadas nessa questão. Então, a primeira, a acreditação garante que o laboratório tenha um staff competente tecnicamente, tenha pessoas com atribuições, responsabilidades e funções muito bem definidas, documentadas e entendidas, que eles são competentes para realizar aquele trabalho, são monitorados, né, continuamente, como na nova versão da norma, requisito 6.2, que fala de pessoal, né? Ela garante que o laboratório usa métodos apropriados e validados, requisito 7.2, validação, seleção e validação de métodos, né, apropriados ao uso do cliente e válidos, com seus resultados válidos, validados, né? Ela garante a rastreabilidade das medições e das calibrações ao Sistema Internacional de Unidades, nem vou entrar nesse mérito, o requisito 6.5 da 17.025, o Igor vai falar lá no final sobre isso, não vou me alongar. Ela traz a questão de que o laboratório tenha equipamentos, como está lá no requisito 6.4, de equipamentos aptos a atingir a exatidão e a incerteza de medição necessárias, calibrados e com programas de manutenção corretiva e preventiva. Ela garante que os laboratórios tenham o controle das suas condições ambientais, né, para guarda dos itens de ensaio, quer seja para manutenção do sistema gerencial de informação, enfim, para guarda dos itens do cliente, enfim. Ela garante que a amostragem, o manuseio e o transporte das amostras, no nosso caso aqui, dos itens de ensaio, seja feita de acordo com uma metodologia padronizada e adequada e competente, né, tecnicamente falando, de acordo com as metodologias por analito e por matriz, e ela garante a qualidade, né, a garantia da qualidade dos seus dados dos ensaios, né, todo o requisito 7.7, que o Igor vai falar um pouco na palestra dele, e que amanhã, do requisito 7.7.2, a gente tem um outro painel específico para falar de ensaios de proficiência, que é uma das grandes ferramentas de garantia da qualidade. E aí, se o laboratório tem tudo isso, ele tem resultados exatos, precisos, não vou entrar nesse mérito, né? Hoje não dá tempo da diferença entre exatidão e precisão. Tem resultados rastreáveis metrologicamente falando, né? O Igor vai falar sobre isso, como é que a gente garante a rastreabilidade metrológica do nosso resultado. Tem resultados reprodutíveis, quer dizer, o laboratório consegue fazer de novo, né? Ele guardou, ele documentou, ele consegue reproduzir aquilo, e para um órgão ambiental ou para um regulamentador que tem que trabalhar com tendência, essa reprodutibilidade de resultados é muito importante, né? Porque a gente precisa que o laboratório, ao longo do tempo, a gente não estabelece políticas ambientais de curto prazo. A gente vem acompanhando o monitoramento da qualidade ambiental, então resultados reprodutíveis são muito importantes. E confiáveis, né? E aí, para mim, confiabilidade, além de tudo isso, está envolvido diretamente com a palestra da próxima palestrante, que é a Cristina, avaliadora do IPAC, no que tange à incerteza de medição. Né? A incerteza de medição traz a certeza do resultado. Eu me lembro de um laboratório que comentou uma época
logo quando saiu a 17.025 de 2005, que o laboratório tinha perdido clientes, porque um ou dois clientes, porque tinha começado a expressar incerteza de medição no relatório de ensaio, e o cliente abriu uma reclamação dizendo que ele não sabia mais o que fazia. Que antes ele sabia o resultado e agora ele não sabia mais, ele estava expressando uma faixa de valores, né? Esse é um desafio nosso na área metrológica, de fazer o mercado entender que a incerteza traz a certeza do resultado. E aí, uma vez que o OAC os OACs, né, atuam em competição entre si, eles competem entre preço. O que, se não tiver um regulador, pode comprometer a qualidade dos resultados. Então, a acreditação, ela funciona também como um regulador técnico, mas não econômico, da competição, garantindo que a otimização de custos não diminua a competência técnica, nem comprometa a confiança na execução das atividades. A regulação pode ser atingida por opção voluntária do OAC ou imposta por legislação, sendo a regulamentação efetuada de acordo com as mesmas normas internacionais, possibilita transmitir confiança aos regulamentadores nacionais e internacionais. Tirei isso do site do IPAC, do Instituto Português de Acreditação. E a acreditação também pode ser usada por regulamentadores e gestores públicos, que é o nosso caso, como uma maneira de descentralizar tarefas do Estado, delegando-as a terceiros, mantendo a confiabilidade dos resultados. Assim, a acreditação pode constituir-se como uma ferramenta de racionalização do Estado, né? Como eu disse, a CETESB não pode delegar as análises para o monitoramento da qualidade ambiental, mas para as questões de licenciamento e EIA-RIMA, né, que são os estudos de avaliação de impacto ambiental, aí sim ela pode contar com laudos de laboratórios de terceiro. A gente tem outros benefícios, né, para os clientes, a questão da imparcialidade, da confidencialidade, que vieram muito forte nessa nova 17.025, são os dois primeiros requisitos lá, dos requisitos gerais. Você não começa a implementar nada sem garantir para o seu cliente que você está sendo imparcial e confidencial, que os dados são mantidos de maneira confidencial. A questão do tratamento e gestão de riscos associada às atividades de laboratório, que é uma coisa extremamente importante, que veio com muita força nessa nova versão da norma. A questão de garantir a rastreabilidade documental e o laboratório ser avaliado periodicamente pelas auditorias internas, se ele for só um laboratório que implementou a 17.025, ou pelas avaliações externas da SEGECRE, se ele obteve o reconhecimento formal. Benefícios aos regulamentadores. A gente tem auxílio às autoridades, né? A acreditação auxilia as autoridades e os regulamentadores no cumprimento dos requisitos técnicos, incluindo diretrizes específicas ligadas à área e no estabelecimento de políticas públicas mais eficazes. Isso, para mim, é claro. Ela dá suporte aos legisladores como uma ferramenta importante dos requisitos técnicos necessários e o estabelecimento de valores de referência na legislação, valores de referência atingíveis, quantificáveis, confiáveis. Benefícios às agências ambientais e às empresas que operam na área de meio ambiente, fornecimento de águas, concessionárias e operação tratamento de água e de água residuária. Ela garante a adequação e a robustez dos resultados de monitoramento e do licenciamento ambientais. A acreditação fornece uma questão de operação adequada dos processos e redução de custos com retrabalho. E, na verdade, não a acreditação, mas a implementação da 17.025, né? Eu não estou aqui defendendo a acreditação. Eu acho que a acreditação é o final, é a questão do reconhecimento formal, mas a questão de trabalhar com qualidade já se atinge um nível de excelência quando o laboratório se compromete a implementar 17.025 da íntegra. E garantia a possíveis, né, uma garantia a possíveis investidores do mercado, né, para quem vai investir, né, no mercado privado, em concessionárias, enfim, o laboratório acreditado dá uma confiabilidade muito grande para investimentos financeiros de grande porte. Benefícios aos consumidores nem vou falar, que é a confiabilidade quanto aos produtos e serviços ambientais que a gente está fornecendo para a nossa sociedade. Né? Tá lá o ILAC, né? A fonte do ILAC que eu tirei. E aí eu queria mostrar aqui para vocês, lá no ILAC, eu peguei alguns estudos de caso, não vou ler todos, mas são evidências de que o mundo está usando a acreditação como uma ferramenta muito grande de garantia da qualidade dos resultados e, portanto,
para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, que eu vou falar lá para frente da ONU, né? Então, aí tem um estudo de caso, de melhorando o monitoramento de água potável na Croácia, com o credenciamento dos laboratórios croatas. Tem aí um outro estudo do Canadá, né? Tá lá falando que quaisquer laboratórios que forneçam testes de proficiências ambientais devem ter seu formulário reconhecido de credenciamento de laboratório, tá lá, né? A política do órgão canadense, falando da 17.025. Apoio aos regulamentadores no fornecimento de água potável da Nova Zelândia, né? Então, como é que os regulamentadores vão começar a exigir essa questão da 17.025, tá, né? Tá lá escrito, água potável para consumo doméstico deve ser tratada em laboratórios credenciados pelo órgão acreditador da Nova Zelândia. A acreditação, apoio à água potável do Reino Unido, na mesma linha. E, por último, a EPA. Né? Laboratórios credenciados garantem a conformidade com o regulamento da EPA americana. São exemplos de que a questão da qualidade e da acreditação está permeando o mundo, né? No Brasil, como é que a gente está? A gente tem um total de laboratórios de ensaio acreditados, um total de 1.223. Na área de meio ambiente, são 482. Na área de saúde humana, são 110. E na área de alimentos e bebidas, são 257. Não dá para a gente fazer essa soma e chegar aí a quase 800, 900 laboratórios, porque muitos deles se enquadram em 2 ou 3 atividades, em 2 ou 3 subgrupos, né? A CETESB mesmo se enquadra em meio ambiente e saúde humana. Mas dá para a gente ver que uma grande parte dos laboratórios acreditados no Brasil é da área ambiental e da área de água, né? Saúde, alimentos e bebidas, né? É do que a gente está falando aqui nesse evento, né? E, então, vocês vejam a relevância, né, da acreditação para o sistema de meio ambiente e, né, das águas brasileiras. E aí, embora a acreditação seja voluntária, a crescente exigência da acreditação por parte dos regulamentadores da área ambiental contribuiu para esses números acima. E aí a CETESB, né, foi a pioneira nessa exigência da acreditação, uma vez que os seus próprios laboratórios já eram acreditados desde a década de 90, né, 96, 97, a nossa primeira acreditação para laboratórios de águas. Em 2006, a gente publicou a SMA 37, e ela foi sendo revista, revisada, melhorada, e hoje a gente tem vigente, então, a SMA 100, que exige a acreditação dos ensaios, de todos os ensaios e de atividades de amostragem em matrizes específicas. O Rio Grande do Sul tem a portaria FEPAM, que exige a acreditação ou o reconhecimento pela Rede Meteorológica Gaúcha, e o estado de Minas tem uma deliberação COPAN, que exige a acreditação ou o reconhecimento de qualquer rede meteorológica estadual. Eu desconheço outros estados que foram pela mesma linha, mas não quero de maneira nenhuma dizer aqui que isso se esgota. Eu não fiz uma pesquisa muito ampla, mas são aqueles que eu tenho conhecimento. Em âmbito federal, a CONAMA 430 fala de que os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados, né? Ou a CONAMA fala de efluente, de exposição de efluente, né, em corpos d'água. A portaria 888, que teve a discussão hoje de manhã do primeiro painel, não entrou pela exigência da acreditação, e eu acho muito sensato, ainda falando em nível federal, mas ela sinaliza lá que os laboratórios devem comprovar a existência de sistemas de gestão da qualidade conforme os requisitos da 17.025. E a gente tem uma iniciativa que eu conheço da Agência Nacional de Águas, do Plano Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas, que fomenta a implementação de sistemas de gestão da qualidade 17.025 e amplia o controle de qualidade dos laboratórios envolvidos na rede, né, que fazem o monitoramento do PNQA, que são 23 parâmetros, entre fisicoquímicos, microbiológicos, ensaios de campo. A ANA promove o ensaio de proficiência anualmente desde 2015 como uma das ferramentas de garantia da validade dos resultados e o alinhamento da competência dos laboratórios integrantes da sua rede. Aí, por que eu coloquei essa coisinha aqui como desafio e uma oportunidade, né? Primeiro porque esse é uma daquelas coisinhas que a gente pega no Instagram e tal, autoajuda, aqueles memes que correm as redes sociais, mas ele me chama muito a atenção para um dos requisitos fundamentais da 17.025, que é o trabalho não conforme, é o 710, né? Então,
trazendo isso para o nosso negócio aqui, por que é importante a gente ter um laboratório com um sistema de qualidade implementado, né, para subsidiar ações do governo, enfim. Porque se a gente não for implementar a qualidade, se a gente não atacar a questão dos pontos nevrálgicos da qualidade dos nossos resultados, a gente fica só apagando incêndio, né? Então, laboratório que não tem um sistema de qualidade implementado, ele tem uma dificuldade muito grande até em identificar aonde estão os seus problemas e como é que ele pode melhorar na sua competência técnica. Então, a busca da excelência pelo resultado analítico que a gente entrega para o cliente, ela é muito, mas muito catapultada pela 17.025, né? É a norma de referência mundial e não dá para a gente falar em laboratório competente com resultados válidos, reprodutíveis, né? E rastreáveis metrologicamente, se a gente não falar de laboratório que implementou o sistema de gestão. O laboratório pode implementar o sistema de gestão, pode obter o reconhecimento pelas redes estaduais e pode chegar ao reconhecimento formal da competência, que é o que a gente chama de acreditação. Mas o que importa, o cerne da questão, é a implementação da 17.025. E por último, porque eu não quero passar muito, já passei um pouco, né? A questão esse é o último slide, a questão das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, que são esses 17 objetivos aí, ele fala da água, a gente está diretamente envolvido aqui em dois aspectos azulzinhos aqui, azulzinhos, dentro da área de planeta, né? Aqui, fornecimento de água potável e saneamento básico, né, para toda a população, né? ODS são ambiciosos, são metas globais, se são factíveis ou não, a gente pode até conversar, mas é o que de melhor a gente tem hoje para focar o desenvolvimento sustentável. A gente está aí tendo a Glasgow lá, o pessoal discutindo, né? Está acontecendo na Escócia a questão das mudanças climáticas que está aqui dentro. Então, assim, onde que a gente, laboratório e a acreditação, dá suporte para objetivos tão ambiciosos quanto aqueles da ONU? Né? O que a gente vai deixar para o futuro do nosso planeta? Aqui, diretamente aqui, a questão da água potável, né? Do fornecimento de água potável e de saneamento básico para a humanidade. E aqui, a questão da água a favor da vida, né? A questão da preservação da água para as inúmeras comunidades que se utilizam da água, enfim, né? Nem vou entrar nesse mérito aqui. E aqui, o Dia Mundial da Acreditação, esse ano, o tema foi a acreditação como um suporte ou como um mecanismo de tornar o mundo um lugar mais justo, mais seguro. Na verdade, a palavra é segurança, né? Na linha de tornar o mundo mais seguro. Então, assim, nós estamos... Laboratórios que fornecem resultados estão até o fio de cabelo, a gente está envolvido em todas essas questões. E... tá aí os meus contatos, eu acho que eu já passei um pouquinho do horário, eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês, e agradeço de novo a oportunidade. Muito obrigada, Patrícia, por sua brilhante apresentação. Aí está o Media Code, para quem quiser baixar a palestra dela. E eu vou convidar a tela, então, uns 10 segundinhos aí, para o pessoal apontar os celulares. E eu vou convidar a tela para a segunda apresentação com o tema Incertezas associadas ao processo de amostragem de amostras de águas para análises físico-químicas, a palestrante Maria Cristina Antão, diretora-geral do Laboratório Equilibrium e avaliadora do Instituto Português de Acreditação e também docente da Universidade do Porto, em Portugal. Maria Cristina tem licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Químico-Biológica em Análises Clínicas e Saúde Pública.
licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Farmácia de Oficina e Hospitalar, e mestrado em Controlo da Qualidade, dissertação em Toxicologia Química. Então, Maria Cristina, muito bem-vinda, a palavra é sua, uma boa apresentação. Muito obrigada, Patrícia, pela apresentação. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à REMEST o convite que me fez, através do Celso. Tem sido um prazer ir conhecendo portanto, ao longo destes poucos dias. Também não queria deixar de agradecer ao meu colega Paulo Herbert, porque efetivamente me indicou e eu com todo o prazer estarei aqui, portanto, neste evento de extrema importância. O tema que aqui me traz são incertezas associadas ao processo de amostragem. Consoante conseguimos perceber pela interessante palestra da Patrícia anteriormente referida, efetivamente no meio ambiente há muita coisa que temos que perceber, que tem que estar correta, tem que estar devidamente avaliada, analisada, e sem dúvida que hoje em dia já percebemos que só a área analítica não nos interessa e temos que andar um pouco para trás. Assim, vou-vos fazer umas breves abordagens, o tempo não quer muito, sobre então o tema amostragem, o dito processo de medição e estimativa de incerteza, e depois apresentar apenas 3 ou 4 breves, portanto, casos práticos. Assim, temos aqui o quê? Algo logo de extrema importância, onde se insere a amostragem num laboratório. Os laboratórios, portanto, muito habituados a realizarem as suas atividades analíticas, as amostras chegam e dão entrada num laboratório, do qual depois, através de todos o seu processo, vai ser analisada, vai haver uma validação de resultados e aplicamos a norma ISO 17025 na sua íntegra, vai haver, portanto, a emissão do relatório de ensaio que vai para o cliente, do qual podemos ajudar a fazer algum tipo de interpretação de resultados, uma avaliação de risco, mas temos efetivamente que perceber que a amostra, consoante nos chega ao laboratório, pode não representar o local de origem da mesma. Daí que um ponto até curioso, em que esta atual versão, portanto, da ISO 17025, 2017, nos obriga a colocar em nota de rodapé dos nossos relatórios de análise de que os resultados analíticos dizem respeito à amostra consoante recepcionada em laboratório, no caso em que efetivamente as amostras são enviadas por clientes e não realizadas pelo laboratório. Assim, temos aqui uma área extremamente importante da amostragem que nos vai dizer respeito à colheita das amostras, ao seu transporte, manuseamento, preservação das amostras e depois a seguir, sim, a recepção das amostras do laboratório. Se todo este percurso para trás e antes da recepção das amostras do laboratório não é bem conseguido, não é bem planeado, não segue protocolos muito exaustivos e de forma cuidadosa, podemos sem dúvida ter alteração do nosso analito durante o processo de amostragem, transporte e manuseamento, em que, quando chega ao laboratório, alguns desses analitos podem até já estar em concentrações vestigiais, não existirem, e certo é que todos nós sabemos que um resultado de ensaio é sempre emitido. A nossa grande questão e dor de cabeça é se esse resultado emitido efetivamente diz respeito à colheita e às amostras que efetivamente nós pretendemos. Assim, esta nossa amostragem também, e temos que perceber isso, sendo um processo de medição, em que o principal uso dos resultados de medição é o de tomar decisões. Nós vamos tomar uma decisão mediante
a emissão do boletim analítico ou do relatório de ensaio, e essa decisão vamos entender que efetivamente vem de todo um processo, desde a sua amostragem e a área analítica. Então, a credibilidade dessas decisões depende do conhecimento acerca da incerteza dos resultados. Como dizia a palestrante anterior, e de forma muito interessante que apresentou a sua palestra, disse algo que eu achei muito engraçado, que a incerteza de medição traz a certeza do resultado. E, efetivamente, é mesmo isso que temos que perceber, que um resultado não é absoluto, que efetivamente existe um erro associado a um resultado, o que significa que temos que efetivamente perceber de que forma é que ele pode estar, portanto, avaliado, ou tentar perceber de que forma é que esse meu resultado já expressa essa mesma dita variabilidade. Portanto, a credibilidade dessas decisões depende do conhecimento acerca da incerteza dos resultados. E sem dúvida, e também dadas as minhas várias características em termos profissionais, uma delas pelo facto de também pertencer à Bolsa de Avaliadores do IPAC, do Instituto Português de Acreditação, já há bastantes anos, e como tal temos sempre que perceber onde é que se insere e quais os pontos da norma do qual nós, a quando das nossas auditorias e avaliações, vamos apenas verificar constatações de factos, se os laboratórios têm implementado, como é que têm, e um dos pontos que esta atual norma da ISO 17025 de 2017, efetivamente foca muito o 7.6, que é a avaliação da incerteza da medição. Todos os nossos resultados emitidos em relatório de ensaio têm que obrigatoriamente apresentar incerteza da medição, a medição como um todo, do qual vai ter a parte integrante da amostragem mais a parte analítica. Assim, o que nos diz este item da norma? Que devemos ter, portanto, uma identificação das contribuições, em que todas as contribuições significativas, incluindo as provenientes da amostragem, devem ser tidas em consideração utilizando métodos de análise apropriados. Portanto, não nos remete, e como é evidente, nenhum método de análise, diz-nos apenas que o laboratório, dada a sua competência técnica, tem que perceber e considerar qual é o melhor método, descrever esse método, implementar de seguida esse dito método. Assim, os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza da medição. O nosso laboratório Equilíbrio é um laboratório em Portugal, que está sediado no Porto. Portanto, encontra-se aberto já desde 1994. Em 2003 arrancamos efetivamente com a acreditação do laboratório, do qual o laboratório, portanto, os anos vão passando, os ensaios vão aumentando de acordo com as necessidades do país e não só, e também fora de Portugal, em que eu quis-vos aqui apenas trazer dentro do nosso campo de atividades de ensaios acreditados, segundo a nossa NPEN 17025-2018, temos 34 ensaios na área das colheitas de águas. Eu tratei apenas de pôr aqui os nossos ensaios acreditados para colheitas de águas, em que vão versar várias matrizes, águas de consumo, piscinas, naturais doces, naturais salgadas, que mais tipo? Dentro deste tipo de matrizes temos vários parâmetros, temos sempre que perceber como a acreditação está sempre associada a um parâmetro versus matriz, portanto temos a acreditação para colheitas de amostras de parâmetros físico-químicos vários, de parâmetros de trialometanos, colheitas de amostras para a química clássica, como chamamos, oxidabilidade, cloretos, cloros, para acreditação também com ensaios físicos, como condutividades, cor. Também, igualmente, na área da microbiologia. Na área da microbiologia
Também estamos acreditados para águas de consumo, minerais naturais, naturais doces, naturais salinas, piscinas, processo. Como vim, é uma grande panóplia de ensaios. Nestes ensaios temos aqueles ensaios microbiológicos mais tradicionais, que seja ensaios parasitológicos, óvulos e cistos de parasitas. Temos também para testes biológicos fitoplânctons e afins. Em águas residuais também, e que também é importante, e temos os ovos de parasitas e ensaios químicos. Temos também análise, colheita de amostras para análise de cheiro e sabor, e também, que estaria no acetato anterior, também hoje em dia para os nossos ensaios de radioatividade, alfa, beta, títreo, e portanto uma panóplia efetivamente de ensaios enquanto colheitas de amostras de água. Então, temos que perceber se há esta gama tão variada de matrizes relativamente ao produto água no ambiente. Temos que começar logo por perceber o quê? Que se eu quero, portanto, caracterizar, tenho que perceber o que é que eu quero caracterizar. As minhas amostras devem ser representativas daquilo que eu pretendo, para que possa depois tomar as minhas decisões acertadas e também, de acordo com a matriz que eu vou proceder à minha colheita, tenho que saber, e é certo, que podem sofrer alterações e, portanto, como já tínhamos referido, tenho que ter protocolos bem definidos. Eu aqui coloquei-vos, nomeadamente, grandes matrizes que sejam águas de consumo humano, águas naturais, águas balneares, piscinas, processo e residuais. Tudo isto, sem dúvida, depende e também tenho sempre que perceber qual é o âmbito e o objetivo da utilização da minha água, porque é uma questão muito engraçada que a água no ambiente é um só. O ambiente em si, eu acho que é uma matriz simples, nós enquanto seres humanos é que a tornamos bastante complexa. E como tal, de acordo com o destino que eu vou dar a essa água, tenho que perceber qual a legislação que existe, que tipo de colheitas e de amostragem. Então, enquanto processo de medição, eu tenho aqui a minha etapa de processo da amostragem, tenho que perceber qual é o meu material, qual é o alvo, o que é que eu vou pretender efetivamente amostrar, para que depois, no meio desta panóplia de colheitas, separações, preservações, vai-me entrar uma determinada porção dessa minha amostragem em laboratório, do qual vai depois haver a análise propriamente dita e a determinação da concentração do analito que eu pretendo, em que preferencialmente deve ser representativo do local onde foi efetuada a dita colheita. Então, percebemos que eu tenho, enquanto processo de medição, tenho que perceber a concentração no lote alvo da amostragem e a concentração na amostra laboratorial analisada. Aqui coloco-vos só aqui um pequeno quadro em que temos que associar o meu resultado sempre à incerteza. Se o laboratório procedeu e se é acreditado para realizar a colheita de amostras, tem que haver a devida, portanto, avaliação e o cálculo da estimativa das incertezas nos seus ensaios quantitativos relativos à amostragem. Tem depois que haver também o cálculo da estimativa das incertezas relativamente à análise propriamente dita, e o que temos que expressar em relatório de ensaio terá que ser ou a incerteza da medição, portanto, englobando já a incerteza da amostragem e a incerteza analítica, ou posso apenas expressar a incerteza analítica e separadamente a incerteza da amostragem, mas tenho que indicar como é que o meu cliente e o utilizador final da minha análise, como é que ele vai conseguir combinar a incerteza da amostragem e a incerteza da minha análise. Então, neste contexto, o utilizador vai interpretar qual o intervalo das concentrações, sendo e como o alvo da amostragem. Em termos de amostragem, sabemos
que temos que perceber bem a heterogeneidade destes álbuns. Não é tão fácil quanto parece. As pessoas porventura acham que os técnicos da amostragem chegam ao ambiente, chegam ao campo, fazem uma colheita, até andam a passear, e eu aqui rio-me um pouco, e que depois é em laboratório é que a vão analisar, mas temos que perceber que todo este processo começa efetivamente no ponto da amostragem, perceber muito bem qual é a dita heterogeneidade deste alvo. Então, temos que perceber o alvo da amostragem, qual o parâmetro e depois a unidade em que vai mesmo esta ser expressa. Em termos de heterogeneidade da amostragem, vou ter heterogeneidade no tempo, heterogeneidade no espaço e no alvo, todas estas questões em termos de campo e que nos vai aqui contribuir eventualmente também para uma incerteza que é o estado do tempo, de que forma eu vou fazer várias colheitas no mesmo dia, dias diferentes e, portanto, em termos de processo de medição, como eu vos referia, tem que existir um procedimento muitíssimo bem descrito e depois apenas temos que o seguir. Aqui queria, portanto, demonstrar que efetivamente o alvo da amostragem tem que ser então definido de uma forma muito cuidadosa através de um plano de amostragem. Nós também, portanto, em Portugal temos as entidades governamentais, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, o ERSAR, enquanto entidade reguladora de águas e resíduos, em que tem já elaborado planos de amostragem em que temos que efetivamente os seguir e perceber de que forma é que depois vão contribuir para o meu resultado final. Então, podemos aqui definir como alvo a porção de material num dado momento que as amostras pretendem representar. Estas, e outra questão também muito rápido, que preciso de entender que este dito alvo muitas vezes é determinado por legislações existentes. Nós temos um decreto, nomeadamente das águas de consumo humano, o 157 de 2017, em que a legislação, e para todos os efeitos, eu primeiro tenho que perceber a informação que a legislação me vai trazer, características, propriedades, para depois perceber qual vai ser o meu alvo. O alvo, então, pode ser da amostragem de uma amostra composta, portanto, de vários itens, crio uma amostra composta e depois uma medição, ou de vários alvos, de onde eu vou ter uma medição em cada uma delas. De qualquer das formas, tenho sempre que estimar a incerteza de todas estas características. Certo é que a sua heterogeneidade, associado à incerteza da amostragem mais incerteza analítica, vou então obter a tal incerteza da medição, e esta incerteza da medição vai-me ser a incerteza da decisão, de acordo com o quê? Com os tais requisitos da qualidade e com as exigências que a nossa legislação, portanto, nomeadamente o decreto 152 de 2017, relativo a águas de consumo humano, me referem exigências sobre a incerteza. Portanto, um laboratório que não consiga de antemão obter estes requisitos de qualidade não pode de todo realizar as ditas análises. Outro ponto também importante que é, e neste sentido há muita literatura sobre os tais requisitos, que é adequabilidade ao uso. E eu vou escolher algo e eu vou fazer um determinado tipo de amostragem, um determinado tipo de ensaio, caracterizar as suas incertezas de acordo com a adequabilidade ao uso. Tá bem? Portanto, tenho logo que aqui perceber os meus objetivos, porquê, o que, onde, quando, para depois poder tomar uma decisão adequada. A dita incerteza, todos nós julgo que sabemos, e quem está nestas áreas, de que é que se retrata, o parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem, com razoabilidade, ser associados à mensuranda. Neste caso, então, o nosso processo de amostragem vai querer envolver uma precisão e uma exatidão, o que seria efetivamente bastante importante, para poder lá englobar o quê? Todas as áreas relativamente ao tipo de equipamentos, transporte, preservação, se eu tenho ou não uma separação física, se eu vou ter uma colheita diferencial, o tipo de heterogeneidade espacial e temporal e, portanto, há muitos fatores que estão por detrás destas estimativas das incertezas. Na área laboratorial,
nós sabemos que podemos ter efeitos, portanto, aleatórios ou sistemáticos, podemos calculá-los através de uma precisão ou através do dito viés. Em termos laboratoriais, análises duplicados, análises replicados, em termos de reprodutibilidade, podemos efetivamente avaliar esses efeitos, e em termos sistemáticos, materiais de referência certificados, ensaios interlaboratoriais e todo o processo de validação dos métodos. Olhando agora para a área da amostragem, o que é que vamos ter? Amostras em duplicados, fazendo uma repetibilidade para avaliar uma precisão, sim senhora, podemos fazer, e parece-nos que é algo plausível e que os guias assim determinam. Quanto aos erros sistemáticos, avaliados através do viés, seria bom, seria ótimo, no entanto, acaba por ser difícil, e existem para já ainda poucos ensaios interlaboratoriais da amostragem, e eu acho que são estas áreas, arrancam, são novas. Cada ano que passa, os promotores dos testes portanto, dos testes de comparação vão realizando mais ensaios, porque efetivamente nos faz muita falta, e nós temos que perceber de que forma é que a minha amostragem, e com a análise propriamente dita, vai ou não variar relativamente ao meu valor-alvo, relativamente ao meu valor de referência. Então, em termos de tentativa de incerteza, dentro das abordagens que eu vos trago, acabam por ser duas. Ou uma dita empírica, que é experimental ou top-down, em que se usa a replicação de todo o procedimento de medição, de modo a obter uma estimativa direta da incerteza no resultado final da medição, e é esta que maioritariamente a utilizamos. Ou, então, que é o quê? Uma estimativa de incerteza baseada em modelos, ou teórica, bottom-up, em que tem como objetivo quantificar todas as fontes de incertezas individualmente e depois combiná-las. É claro que também é execuível e algumas estruturas também a utilizam, mas em área ambiental e das águas seguimos mais, então, a abordagem empírica. O que é que nós temos da abordagem, então, empírica? Vamos definir um modelo estatístico que descreve a relação entre o resultado obtido e o resultado verdadeiro. Posso ter um alvo, posso ter vários alvos, e o que é certo é que o meu resultado me vai ser, e a incerteza da minha medição vai ser a soma entre a incerteza da amostragem e da análise com o dito X do valor verdadeiro. Nesta situação, temos então que, através, e como vos tinha referido, de ensaios em duplicados, vou avaliar aqui portanto, uma variação da concentração entre alvos, sendo, portanto, estimada pelo S² entre alvos, e depois através de uma ANOVA, ou através de análise de diferenças entre os resultados obtidos nos duplicados, vou assim estimar a minha dita incerteza. Assim, temos que a nossa incerteza da medição vai ser a dita incerteza da amostragem mais a incerteza da análise, que sendo elas, portanto, as nossas variâncias estando ao quadrado daqui, podemos efetivamente retirar a incerteza ou da amostragem ou da medição, de acordo e utilizando os nossos cálculos matemáticos. Apenas queria aqui referir que temos sempre que ter a atenção que a incerteza que nós apresentamos e que temos que apresentar nos relatórios de ensaio trata sempre de uma incerteza expandida para um K igual preferencialmente a 2, em que vai abranger 95% da probabilidade dos meus resultados estarem todos dentro desses mesmos valores. Quanto ao modelo B, modelo causa e efeito, como tínhamos visto antes, eu vou avaliar ponto a ponto as fontes da incerteza da minha amostragem, tanto que eu acho que, portanto, para, por exemplo, as incertezas nos ensaios qualitativos, eu também tenho que fazer uma identificação destas, perceber o levantamento das fontes de incerteza da amostragem, vai-me entrar aqui heterogeneidades do alvo, vai-me entrar o tipo de amostra,
tamanho e forma das partículas, estabilidade da amostra e do analito, estratégia da amostragem, se esta é proporcional, aleatória, estratificada, como é feito o enchimento de colheita de amostras, os ditos vasilhames, tem que ser em vidro, tem que ser de forma total, tem algum preservante antes, tem que ter alguma acidificação. E, portanto, é uma panóplia, e aqui as nossas ISOs 5667/3 têm efetivamente tabelas seccionais, os nossos Standard Methods of Water and Wastewater, portanto, versam muito toda a importância e características desta estimativa das incertezas, ponto a ponto, parâmetro a parâmetro. A competência dos técnicos, sem dúvida que um técnico, e como também se falava na tal importância da acreditação, o técnico tem que ser competente, tem que estar qualificado, tem que demonstrar que sabe fazer e que faz corretamente, para que efetivamente todos estes levantamentos estejam de acordo com o necessário. Manuseamento da amostra, como é que eu vou manusear, qual o tempo que eu vou ter no transporte, condições de temperatura, condições o facto de eu ter que acidificar ou torná-la mais ácida, mais básica no caso dos cianetos. Portanto, há imensas questões que têm que ser muitíssimo bem avaliadas, transporte e preservação da mesma para depois chegar ao laboratório. Então, temos depois que fazer esta identificação das fontes de incerteza, quantificação das contribuições de cada fonte e depois, por fim, temos que fazer a combinação destas mesmas contribuições. Então, mostro-vos aqui, e de uma forma mais ou menos rápida, 3 casos relativamente a cálculo das incertezas, relativamente a ensaios, portanto, físico-químicos, em que eu tenho, primeiro, como vos tinha referido, ter uma concepção de um plano de trabalho, muitíssimo bem definido. Vou depois aplicar o mesmo procedimento de colheita 2 ou mais vezes no mesmo ponto de colheita ou em pontos de colheita diferentes, de forma a estimar as componentes através da minha precisão e, idealmente, serão 8 os valores. Vou ter que aqui perceber e muito bem, que é muito importante, o tipo de colheita, ou seja, a incerteza de uma amostragem, de uma colheita, vai variar muito de acordo com a forma como eu vou proceder essa colheita. Então, nós temos nos nossos laboratórios em que as definimos maioritariamente em 3. Poderá, e de acordo com cada laboratório, pode perceber que tem que dividir ou fazer uma subdivisão do tipo de colheita. Então aqui eu trago os 3, que é uma colheitas em torneira. Eu tanto me faz se é uma torneira que é de uma água de consumo humano, abro a torneira e colho uma água em que o seu fim é o consumo humano. Pode ser de uma água mineral natural, uma água nascente, uma água termal. Aqui o que me interessa é o local de onde eu vou proceder à colheita, vai-me ser o quê? Uma torneira. Muito bem, é um dos pontos de partida. E vou ter uma incerteza associada ao facto de eu fazer várias colheitas a partir da dita torneira. Tenho depois colheitas por imersão, nomeadamente no caso das piscinas, águas balneares em outros, em que as normas relativamente a estas colheitas me dizem faça a imersão de um frasco a 30 centímetros no contracorrente, e portanto tem várias especificações, mas o tipo de colheita vai ser sempre o mesmo, e posso se calhar aqui caracterizar também este outro tipo de colheita por imersão. Temos colheitas de profundidades, as ditas estratificadas, rios, lagos, barragens, nomeadamente o fitoplâncton. Quero saber a várias profundidades como é que a qualidade da água está, e portanto são colheitas muito mais específicas, com frascos Van Dorn, em que eu não as vou poder incluir no outro tipo de colheitas da torneira nem de a imersão. As estimativas das incertezas vão ser calculadas a partir então do estudo de duplicados, e aqui um dado muito importante, participação de todos os técnicos. Quando um laboratório determina a incerteza da colheita, todos os técnicos que estão qualificados devem participar nela.
Se porventura há entrada de novo técnico ou algo que seja alterado de forma profunda, deve ser recaracterizada e recalculada esta dita incerteza. Depois são analisadas em laboratório de acordo com o tipo de parâmetro que vai ser. O que utilizamos aqui é o double split, em que há um alvo da amostragem, em que o técnico faz 2 colheitas em duplicado, está bem? Vamos aqui ter uma variação entre amostras, a amostra 1 e a amostra 2. Reparem que até esta linha, amostra 1 e 2, eu vou ter uma incerteza da amostragem. E depois em laboratório, no caso do double split, vai ser avaliada em duplicado novamente esta amostra, ou seja, eu vou ter em laboratório 4 resultados e estes 4 resultados vai-me dar a minha incerteza analítica. Assim, depois, através de, por exemplo, a nova clássica, eu tenho aqui uma validação de software, só porque nós, em termos de laboratórios acreditados, somos um bocado cuidadosos, esquisitos nisso, que é a validação das nossas folhas e fórmulas de cálculo. Tenho então aqui a abordagem dos ensaios físico-químicos, tenho 8 amostras, o S1A e o S1A1 e A2, que são 8 colheitas feitas em duplicado, em que eu, em técnico, fiz 2 colheitas. Estas 2 colheitas vão ser subdivididas em laboratório em mais 2, portanto vou ter 4 resultados e consigo daqui, e muito bem, extrair o quê? Portanto, o processo que vai do início da colheita até ao fim vai-me ser o dito incerteza da medição. Se eu tenho e se eu consigo obter a incerteza analítica, que é dos tais 4 duplicados que me entram no laboratório, através da dita fórmula que tínhamos visto anteriormente, eu consigo retirar daqui a minha incerteza da amostragem através da incerteza da medição menos a incerteza analítica. São questões que, portanto, são matemáticas, a estatística aqui a funcionar. Tenho aqui, neste caso, o exemplo de... Dona Maria Cristina, desculpa interromper, falta muito para a senhora terminar, porque o nosso tempo já está esgotando. Estamos no próximo e estamos no fim. Tá, ok. Muito bem. Aqui tenho, portanto, só o dito exemplo e de forma também genérica, só para vos dizer que os cálculos são os mesmos, temos apenas logaritmizar as nossas incertezas através do double split e da ANOVA, e este é o outro exemplo também em termos da microbiologia, da incerteza da amostragem da microbiologia através dos ditos duplicados. E, por fim, queria-vos apenas agradecer e dizer algo muito importante, que é o seguinte: para as incertezas da amostragem dos ensaios químicos, felizmente existem já guias da Eurochem, Nordeste, do qual nós nos podemos basear. Na área da microbiologia ainda não existe, portanto, nós o que fomos nas 2 abordagens que vos apresentei, uma é buscar o conceito da química e passá-la para a micro, a outra é pegarmos nas nossas incertezas, cálculo de incerteza analítica pela ISO 29201, analítica da microbiologia, e transpô-la para a área da amostragem. Terminava aqui dizendo que efetivamente não há um bom resultado sem uma boa amostragem e, sem dúvida, as incertezas estão lá implícitas. Muito obrigada e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada, senhora Maria Cristina, pela apresentação. Aí está o Media Code para quem quiser ter a apresentação da senhora Maria Cristina offline, é só apontar o celular. Bom, eu convido a tela para a terceira e última apresentação, com o tema Ferramentas para assegurar o controle de qualidade e rastreabilidade. O palestrante Igor Renato Bertoni Olivares, docente do IQSC da USP. Igor com doutorado em Ciências na Universidade de São Paulo, atua na área de Gestão de Qualidade como professor no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. É avaliador externo no Inmetro, consultor de laboratório,
cofundador do software de estatística para laboratórios da Conflab e autor do livro Gestão de Qualidade em Laboratórios. Passo a palavra, Igor. Boa apresentação para você. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema que me acompanha durante tanto tempo, e é um tema que eu tenho bastante satisfação de apresentar, né? E não só por isso, né? Pelo fato de estar também reunido com pessoas tão competentes, né? Pessoas, algumas que eu conheci hoje, muitas que eu já conheço já de longa data, e tenho aí a admiração pela competência delas. Bom, a minha apresentação eu vou falar sobre, então, rastreabilidade e controles de qualidade. É uma apresentação breve, eu vou procurar ser bastante objetivo, tá? Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para dar início, então, à minha apresentação. Vou falar então um pouquinho sobre as ferramentas para assegurar o controle de qualidade e rastreabilidade de resultado. E para mim abordar esse tema, inicialmente eu gostaria de chamar as definições, né, do que é então rastreabilidade de medição, tá? É um tema que dentro da área da metrologia é bastante importante, né? É bastante conhecido para a grande maioria, mas acho que é importante a gente harmonizar as definições. Então, a nossa referência, quando nós vamos buscar algum termo da área metrológica, é o Vocabulário Internacional de Metrologia, então a edição de 2012, né, que nós utilizamos, e esta mesma definição nós encontramos também no documento do ILAC, né, que a Patrícia já falou bastante do ILAC hoje, uma entidade extremamente importante aí dentro do universo das acreditações. O ILAC P20 de 2020 também traz a mesma definição, né, que é uma definição do próprio livro. Então, a rastreabilidade metrológica, ela, por definição, é a propriedade de um resultado de medição, pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Talvez o termo rastreabilidade metrológica, ele é mais fácil o seu entendimento quando nós utilizamos as grandezas do SI, né? Quando você vai falar, por exemplo, numa grandeza de massa, né? Por exemplo. Então, você consegue ter aquela pirâmide, né? Daquela cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, até você encontrar um mais alto valor de referência, né? Daquela unidade do sistema internacional. No entanto, quando nós falamos, nós trazemos esse contexto, esse conceito para a área da química analítica, ele é um pouco mais difícil de visualizar a rastreabilidade metrológica dentro dos laboratórios de ensaios. E aí, eu recorrendo, então, à referência, né, bibliográfica, a bibliografia, eu fui lá, então, trouxe para vocês uma definição bem legal, né, acho que bem prática sobre isso, que ela é publicada numa revista que se chama Trends in Analytical Chemistry. Essa revista na área de química analítica é uma revista que particularmente eu gosto bastante. Dentro das mais de 80 revistas científicas na área de química analítica em todo o mundo, a Trends in Analytical Chemistry é a revista de maior fator de impacto, né? Diria então que seria a revista mais importante dentro da área da química analítica, né? Então ela publica tendências na área de química analítica. Ela trabalha muito com artigos de revisão, né? E principalmente para fundamentar conceitos aí na área de química analítica. E tem dois artigos, na verdade, né, principalmente esse artigo número 2 aqui, que fala sobre rastreabilidade de medida, né? Ela define, então, que nos laboratórios analíticos, a rastreabilidade dos resultados está relacionado à rastreabilidade de um método de ensaio, tá? Quando você vai executar uma medida, né? Então, a rastreabilidade está relacionada a um método. E a rastreabilidade do método, ela está ligada a uma série de outros fatores, né? Como, por exemplo, aos padrões que você utiliza para fazer uma curva de calibração, por exemplo,
né? Você vai utilizar um material de referência certificado, né? Que é um material que tem o valor da propriedade, é um material que tem uma incerteza calculada e conhecida. E você também vai utilizar equipamentos, né? Que obrigatoriamente teriam que ser calibrados, né? Onde você conseguisse ter a rastreabilidade também, né? Metrológica daquela medida fornecida por aquele equipamento, como, por exemplo, uma medida de volume, ou uma medida de massa por uma balança. Tá? Então, sim, a rastreabilidade metrológica em ensaios químicos está relacionada, então, a um método que, por sua vez, está ligado aos padrões que você utiliza e aos equipamentos que você utiliza também. Né? Então, via de regra, utilizamos equipamentos calibrados e também utilizamos materiais de referência certificado, e assim a gente consegue obter a rastreabilidade metrológica nos ensaios químicos. Muito bem. E controle de qualidade, já que eu vou fazer na minha apresentação uma fusão entre esses dois conceitos, né? Vou mostrar que eles estão intimamente ligados e correlacionados, tá? Controle de qualidade é um item que até a Patrícia, ela na apresentação dela, ela comentou, né, que eu ia falar sobre esse item, garantia de validade dos resultados. Então, o controle de qualidade, ele se encontra, né, o conceito do controle de qualidade está dentro desse item da 17.025, que é da garantia da validade, e neste item nós encontramos, né, dois tipos de controle de qualidade, né, o controle de qualidade intralaboratorial, né, aquele controle de qualidade interno do seu laboratório. A 17.025 tem uma relação bem extensa em relação a quais seriam esses diferentes tipos de controle, né, intralaboratorial. Eu peguei como exemplo 4 tipos, né? Então, você pode utilizar como controle intralaboratorial utilização de materiais de referência ou de materiais de referência para controle de qualidade, tá? Então, uma amostra que tem uma concentração conhecida, por exemplo, né, que você pode utilizar, ou uma amostra que você prepara no seu laboratório, que tem uma concentração conhecida, que você vai monitorar o seu processo. Você pode também utilizar o uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle. Você reensaiar um item, né, ou recalibrar um item retido, né, e você comparar o resultado obtido, né, e fazer as comparações intralaboratoriais, né? Você descaracterizar uma amostra ou uma amostra cega, você fazer um estudo de uma comparação intralaboratorial. E um outro controle de qualidade que nós temos é o interlaboratorial, também que a Patrícia falou que é extremamente importante, né? Que é o uso, né, da ferramenta de ensaios de proficiência, que é extremamente importante também. Esse controle interlaboratorial, ele avalia, então, a comparabilidade de uma mesma amostra em diferentes laboratórios, né? O interlaboratorial, ele pode ser por meio de ensaio de proficiência, onde você estaria avaliando o desempenho dos laboratórios através de ferramentas estatísticas apropriadas, e também tem interlaboratoriais, né, distintas, sem ser um ensaio de proficiência, mas você também visa essa comparação, mas você acaba não utilizando, aplicando ferramentas de avaliação de desempenho. Okay? Muito bem. Então, a 17.025, né, ela define ali que o laboratório deve ter um procedimento para monitorar a validade dos resultados, tá? E os dados resultantes devem ser registrados de forma que as tendências sejam detectáveis, né? Então, quando nós falamos de controle de qualidade, é muito comum também nós lembrarmos aqui da carta de controle, né, ou a carta de Shewhart, né? Uma vez que é uma ferramenta estatística para avaliação de tendência de um processo de medição, né? Então, é bem comum a aplicação das cartas de controle. Muito bem. Tendo essas definições aí realizado então essas definições, vou ser bem objetivo com vocês em relação à análise de água, né? Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo, né, de uma rotina de um laboratório que tem por objetivo, então, monitorar então a qualidade de uma água. Existem uma série de ensaios que nós fazemos em água, que são importantes, principalmente para potabilidade, por exemplo. Nesse exemplo, estou pegando uma água de uma torneira, né, para mim provar dessa água. E eu vou, dentro dos diversos ensaios que você pode fazer em água, eu vou pegar um exemplo só para mim utilizar nessa apresentação. Imagine que eu vou pegar uma água para fazer uma análise de glifosato, né, e o AMPA, por exemplo. O glifosato é um herbicida extremamente conhecido no mercado, talvez seja um dos herbicidas mais utilizados no mundo, né?
e bastante discutido, uma vez que a Organização Mundial de Saúde no passado já apresentou publicações que incitavam aí algumas propriedades incitavam que o glifosato teria um potencial carcinogênico, né? Então, teve publicações no passado em relação a isso, tem muita discussão em relação a isso, mas é um herbicida que tem um certo nível de toxicidade. Então, imagine que você vai coletar, então, uma amostra de água e você, então, vai fazer uma análise dessa amostra de água, por exemplo, por cromatografia líquida, acoplada aí com espectrômetro de massas, para você, então, analisar a sua água para verificar se ela está dentro de uma... se a sua amostra de água ela tem uma concentração de glifosato e AMPA acima ou abaixo de um valor estabelecido pela legislação, né? Então, se a gente for lá procurar na legislação, na portaria 888, né, nós temos lá que o limite máximo de glifosato e AMPA numa amostra de água seria 500 microgramas por litro, né? Essas concentrações desses compostos, elas são avaliadas principalmente com base em análise de risco. E para que serve você estabelecer essas concentrações máximas desses contaminantes em água? Justamente para que você e a sua família possa tomar essa água dentro de um nível de segurança, né? E você ter a segurança que você vai tomar a água e você não vai ter complicações na sua saúde. Então, os limites máximos que são estabelecidos em diferentes portarias têm esse objetivo. Agora, quando você tem esse resultado, né? Na química analítica, nós nunca temos um valor absoluto de uma análise. Todo resultado, né, como foi apresentado agora, né, ele também carrega uma incerteza de medição. Então, se eu pegar uma tampinha de uma caneta ou pesar na balança do meu laboratório, o resultado não vai ser 12,5 gramas, por exemplo. Vai ser 12,5, mais ou menos uma incerteza, com a própria variabilidade da balança, né? Por causa da excentricidade do prato, por causa da alimentação de energia da balança, né? Medida de volume, de temperatura, sempre tem uma incerteza relacionada à medição. Numa análise química, como eu envolvo vários instrumentos de medição, balança, equipamentos de medição de volume, instrumentação analítica que eu vou quantificar a partir de uma curva de calibração, é notório, se eu somar todas as incertezas, eu consigo obter o meu resultado da minha análise com uma incerteza relacionada. Agora, imagine vocês que você, então, pegou uma amostra de água, você analisou a sua amostra de água para comparar com um parâmetro da legislação e você chega ao resultado que a amostra de água tinha 450 microgramas por litro de glifosato mais AMPA, né? No entanto, como tem uma incerteza relacionada, eu tenho aí que uma incerteza no meu laboratório, né, fictício aí, eu tenho uma incerteza de mais ou menos 135 microgramas por litro. Alguma coisa perto de 30% de incerteza não é nada absurdo, né, para uma cromatografia líquida. E aí eu tenho que, estatisticamente, né, eu assumo que o resultado da minha análise, ele pode estar entre o valor de 315 a 585. Naturalmente que, estatisticamente, existe a maior probabilidade do meu resultado estar no valor central aqui. Mas é possível, né, que, na verdade, o valor real esteja em qualquer região dessa faixa. Ou seja, pode estar 450, como pode estar em 550 também o seu resultado. Porque a incerteza não demonstra isso, né? É uma faixa de valores que razoavelmente eu poderia encontrar o meu valor real. E a grande pergunta, quando eu vejo um resultado desse que eu faço para vocês, e eu peço para que vocês coloquem a mão na consciência, é a seguinte: você ofereceria uma garrafinha de água de meio litro que foi analisado o glifosato mais AMPA e apresente um resultado de 450 mais ou menos 135 microgramas por litro? A pergunta é: você ofereceria esta água para o seu filho? Você teria essa confiança? Ah, não, mas é só um pouquinho que ele vai tomar. É o seu filho. Você teria essa confiança? É uma grande pergunta, né? No entanto, tem outras circunstâncias que a gente tem que considerar. Vamos supor que eu mandei essa amostra para analisar num laboratório, num outro laboratório. Coincidentemente, o resultado deu 450, poderia ter variado um pouquinho, naturalmente. Mas esse laboratório tem uma instrumentação analítica diferente, tem equipamentos diferentes, e quando ele analisou, então, o seu resultado, ele teve uma incerteza aí de mais ou menos 45. E aí, estatisticamente, eu digo para vocês que o seu resultado ele pode estar
dentro de uma faixa de 405 a 495. E nesse caso, você teria mais confiança de dar essa água para o seu filho? Uma boa pergunta, né? Muito bem. E fica a pergunta, então, né? Como avaliar e demonstrar a confiança no resultado? Né? Eu estou falando de análise de laboratório, estou falando de um resultado absoluto mais a sua incerteza, mas como que o laboratório gerencia essa questão e como que ele avalia a aplicação dessa confiança no resultado? Na verdade, até por causa da própria 17025, existe uma série de ferramentas que nós aplicamos para oferecer confiança no resultado. Como, por exemplo, as que estão relacionadas com o que eu já vou apresentar para vocês, que eu chamo de ciclo de qualidade analítica. Tá? Esse ciclo de qualidade analítica, ele correlaciona 3 fatores, e o primeiro deles seria, então, a validação do método. Ou seja, como que eu demonstro a confiança no meu resultado? Quando você analisa uma amostra no laboratório e você quer demonstrar que seu método funciona, a demonstração que o seu método funciona é realizada a partir da validação do método. Uma série de testes estatísticos, precisão, exatidão, linearidade, o cálculo do limite de quantificação. Esses testes vão demonstrar que o seu método funciona. Ah, Igor, mas nós trabalhamos com análise de água, nós não desenvolvemos métodos, eu trabalho com métodos normalizados, do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Perfeito. Ah, então eu não preciso validar? Aí a 17025 diz assim, que você tem que verificar o seu método. O que você tem que verificar? Se um método normalizado funciona nas suas condições operacionais, com o seu analista, com o seu equipamento, com seus reagentes, com a sua estrutura física. Ou seja, verificação de desempenho nada mais é do que uma validação um pouco mais simplificada. Esses são praticamente os mesmos testes estatísticos. Perfeito. Primeiro passo, valido o meu método. Ah, o meu método funciona. Muito bem. Seu método funciona, mas a segunda pergunta é: o quanto eu confio no seu número do resultado? Quanto eu confio no resultado? Ah, meu método é validado. Tá, mas quando você tiver um resultado de 450, o quanto eu confio nesse número? A confiança nesse número que você tem é incerteza de medição. Apesar do termo incerteza, é um termo que parece negativo, né? Mas, na verdade, ele vai apresentar a confiança aí do seu resultado. Então, a incerteza de medição, muitas vezes calculada, como já foi apresentado aqui também, utilizando a estratégia que nós chamamos que é a top-down, então a gente acaba utilizando dados de validação para a estimativa da incerteza de medição. Ah, muito bem, Igor, validei meu método, eu comprovo que o meu método funciona. Calculei incerteza com dados da validação, que demonstra que o quanto eu confio no meu resultado. Aí a pergunta é, mas eu validei meu método no ano passado. Eu calculei incerteza já faz um bom tempo atrás. Quem garante que hoje de manhã, aquela amostra de água que o meu laboratório recebeu, quem garante que hoje de manhã o meu equipamento estava funcionando? E aí a gente tem a terceira ferramenta, que é extremamente importante, que eu chamo isso de controle de qualidade, né? Ou seja, no início de uma batelada de um processo de análise, você vai pegar uma amostra, vai adicionar uma concentração conhecida de glifosato e vai utilizar aquele como referência. Ah, mas eu fortifiquei minha amostra com 500. Tem que dar exatamente 500? Não. Mas ela vai variar um pouquinho dentro da sua própria incerteza do seu resultado. Num dia ela pode dar 505, no outro dia ela pode dar 590, mas você vai monitorar a variabilidade do seu processo. Tá? Então, como que a gente demonstra confiança no resultado? Utilizando essas ferramentas estatísticas. E a correlação dessas ferramentas é bem interessante, porque eu consigo correlacionar essas ferramentas nesse ciclo de qualidade analítica. Esse ciclo, pessoal, é, na verdade, um trabalho que eu publiquei no ano de 2012, na revista Trends Analytical Chemistry, e ele faz uma correlação de 3 ferramentas estatísticas que correlaciona o próprio controle de qualidade com a rastreabilidade do resultado. Na verdade, esse conceito nasceu com a seguinte abordagem, né? Eu imaginei uma situação hipotética onde eu fosse auditar um laboratório e eu tivesse apenas 45 minutos para avaliar aquele laboratório. E nesses 45 minutos, eu vou ter que avaliar o que é mais importante. Eu tenho que avaliar se o laboratório consegue fornecer resultados confiáveis. Então, eu pensei, pesquisei, discuti, e isso eu trago no artigo, e depois de toda essa discussão, eu cheguei a seguinte conclusão. Se eu tivesse 45 minutos, a primeira coisa que eu avaliaria no laboratório é a validação. Por quê? Porque eu tenho que verificar
se o método que o laboratório se propõe a utilizar funciona. Então, o registro da validação vai me mostrar isso. Segundo item que eu avaliaria, e por que tem essa seta aqui? Porque eu posso aproveitar dados da validação para ter certeza. Segundo item, o quanto o laboratório confia no número? 450 mais ou menos 135 me dá um peso na consciência de tomar essa água. Mas 450 mais ou menos 35 já é diferente, né? Então, o quanto eu confio no resultado? Se eu fosse auditar um laboratório, segunda coisa, eu pegaria a incerteza de medição, para ver a confiança daquele número. Validei um método, calculei a incerteza, fiz isso ano passado. Quem garante que hoje de manhã aquelas amostras que eu analisei, elas estão me fornecendo os resultados corretos? Aí eu pego as cartas de controle. Por quê? Porque a carta de controle é uma amostra numa concentração conhecida que monitora o meu processo ao longo do tempo. Eu vou verificar se o meu processo está sob controle ao longo do tempo. Na verdade, o controle de qualidade, né, uma amostra de concentração conhecida analisada em vários dias, nada mais é do que uma precisão intermediária, ou seja, na sua rotina você vai atualizando seus dados de validação e automaticamente pode também atualizar os seus dados de incerteza. Se você não fizer aplicar esses três conceitos de maneira correta no seu laboratório e, somado a isso, utilizar, então, os equipamentos calibrados para prover rastreabilidade e os padrões certificados também para prover rastreabilidade, o que você consegue ter? Uma rastreabilidade metrológica do seu resultado. Ou seja, você tem a rastreabilidade metrológica relacionada aos equipamentos e padrões que você utiliza e a rastreabilidade metrológica baseado em todos os cálculos estatísticos aí que você faz para você garantir a confiabilidade no seu resultado final. Bom, aqui no Brasil, pessoal, esse ciclo da qualidade, como eu publiquei isso em 2012, e eu tenho interação com vários grupos aí de trabalho no mercado, e eu acabei, toda vez que eu faço algum trabalho em algum grupo, eu acabo citando o ciclo da qualidade na publicação. Só para vocês terem uma ideia, o último guia de validação do Ministério da Agricultura de 2015 traz na introdução desse guia esse conceito do ciclo da qualidade analítica. Ele também aparece no livro de validação de métodos para análise de alimentos, que é do Comitê de Alimentos da Rede Metrológica aqui do Estado de São Paulo. Ele também aparece numa publicação que eu fiz com o pessoal da Embrapa sobre qualidade de grãos, né? A importância desse ciclo da qualidade também. Eu faço um trabalho com o pessoal do Sindicato das Indústrias de Rações, que é o Sindicações, o compêndio de métodos para análise de ração animal no Brasil, de 2017 e 2021, traz o ciclo da qualidade. Esse livro também é mais uma publicação aqui da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, do Comitê de Alimentos, né? Ele traz também o ciclo da qualidade na sua introdução. E o meu livro, né? Que eu tenho um livro aí sobre gestão de qualidade em laboratórios, meu livro tem mais de 15 anos no mercado, ele desde 2006, e o ciclo da qualidade aparece desde a terceira edição em 2015, a terceira edição em inglês, né, que eu publiquei em 2016, e a quarta edição em 2019. Eu apresento o ciclo da qualidade também. Bom, e também, só título de informativo, né, o ciclo da qualidade é a base de funcionamento do meu software de validação, certeza e carta de controle. Bom, chegando já finalmente da minha apresentação aqui, eu queria mostrar para vocês a importância, né, da estatística hoje, né, na química analítica, né. No artigo publicado no ano de 2016 na Nature, onde se discutiu uma crise de reprodutibilidade científica, foi levantado, né, depois de uma pesquisa com mais de 1.500 pesquisadores, né, 52% desses pesquisadores informaram que eles acreditam que existe uma reprodutibilidade, uma crise de reprodutibilidade científica, e 38% que é uma crise que não é tão significativa, né? Mas a grande maioria, né, mais de 90% aqui, por volta de 90% desses pesquisadores acreditam que apenas 50% dos artigos publicados são reprodutíveis, né? E dentre as principais problemas da reprodutibilidade científica estão aqui um melhor entendimento da estatística, né, que é importante para prover, então, a rastreabilidade metrológica. E no final, pessoal, como meu último slide, eu queria dizer para vocês o seguinte, que hoje tem uma série de conceitos na área de estatística que são importantes para os laboratórios, né? Na área da validação, eu posso destacar para vocês a importância de realizar uma adequada avaliação da linearidade, avaliar diferentes modelos de regressão, outros parâmetros para você avaliar sua linearidade além do R quadrado.
estudar diferentes faixas de trabalho também, né? Dentro da incerteza, tem uma série de conceitos sobre você avaliar adequadamente a incerteza, porque hoje ela é importante para você tomar decisão, né? Hoje a regra de decisão é uma realidade dentro do 1725, incerteza de regressão ordinária ponderada, considerar dados de validação e estimativa de incerteza também para estimativa de incerteza do seu processo, né? E ainda aí nas cartas de controle, né, tem tópicos importantes para você discutir, como correta avaliação das tendências e atualização da estimativa de incerteza de medição com base nos controles de qualidade. Eu utilizei esse folder aqui do meu software Confilab porque essa é bem a nossa cara quando a gente começa a trabalhar com esses conceitos de estatística no laboratório. Extremamente importantes, extremamente delicados e razoavelmente complexos, mas necessários para a correta rastreabilidade dos resultados. Bom, pessoal, desculpe se eu passei um pouquinho no horário, agradeço a atenção de vocês. Deixo aqui meus contatos, né, meu e-mail de contato. Se vocês tiverem interesse em vídeos, né, nessa área de rastreabilidade metrológica, pode anotar aí meu canal no YouTube. Nós temos vários vídeos lá que tratam desde a parte estatística ou até outras ferramentas de gestão de qualidade. Falo sobre auditoria remota, auditoria de laboratório, validação, incerteza, validação de sistemas informatizados, né? Tem vídeos na área de gestão de qualidade em laboratórios, são vários vídeos que a gente apresenta ali para vocês. E, para finalizar, o QR Code, para que vocês possam, então, obter a apresentação, caso tenha interesse. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Igor, pela sua brilhante apresentação. Agradeço a todos os participantes desse painel e passo a palavra agora ao moderador para iniciarmos o debate e abrirmos as perguntas e respostas enviadas pelo chat. Peço, por gentileza, que todos retornem à tela. Boa tarde. Boa tarde, Igor, professora Maria, professor Igor, né? Patrícia Trentin, uma excelente apresentação de vocês três. Eu reaprendi várias coisas aqui novamente. Tivemos algumas perguntas e algumas delas já foram respondidas pelos apresentadores. Eu vou dar uma lida nas que foram respondidas. As perguntas é quem respondeu, né? O Paulo André Caetano, ele pergunta dos instrumentos analíticos do campo, com medição de OD, pH e condutividade, sólidos suspensos, totais e outros podem ser acreditados? E caso afirmativo, qual o período de manutenção e acreditação? A Patrícia retornou respondendo a pergunta dele, que não há acreditação para instrumentos. Eles necessitam ser calibrados para garantir a rastreabilidade metrológica exatamente, como o Igor está falando agora. Não há uma periodicidade de calibração definida. Isso depende do tipo de equipamento, da frequência do uso, da possibilidade ou não de ajuste e desajuste, dentre outros. Recomendo-se que você seja mais conservador no estabelecimento dessa periodicidade e vá ampliando os períodos se tecnicamente você tiver evidência para tal. Isso requer um estudo estatístico. Essa foi a primeira pergunta do Paulo. Tem uma segunda pergunta do Eduardo Garcia. Ele pergunta como considerar, validar e garantir os resultados, incluindo o ponto de vista da CEGEC, durante o processo de avaliação, quando o laboratório recebe o item a ser ensaiado, ou seja, a amostra diretamente do cliente, não envolvendo uma amostra acreditada. Essa é uma pergunta bem... o pessoal faz muito essa, Eduardo. A Maria Cristina, ela retornou, o Eduardo respondendo que lá em Portugal, no controle de qualidade das águas de consumo humano, existe uma legislação, ADL 152/2017, refere que a amostragem deve ser realizada por laboratórios acreditados para análise e para atividades de amostragem. Assim, para efeitos do plano de controle de qualidade, só pode ser efetuada a amostragem e posterior análise de laboratórios acreditados, ou recorrer o pessoal certificado e apto nas entidades regulamentadoras. Interessante que a Patrícia também contribuiu. Afinal de contas, aqui no Brasil não deixa de ser muito diferente, não. Aqui no Brasil é aceito que o processo de amostragem seja feito por cliente externo, não acreditado. Nesse caso,
é importante que no relatório do ensaio descreva que os resultados referem-se somente à amostra ensaiada e não deve fazer nenhuma referência de critérios técnicos de amostragem, para não dar a impressão de que a atividade da amostragem é acreditada. Entretanto, a SEGECR tem uma política de que laboratórios que tenham ensaios acreditados e realizem atividades de amostragem também, essas atividades devem ser obrigatoriamente acreditadas. Interessante. Tem uma outra pergunta do Paulo André Caetano, que na condição de laboratórios acreditados, existe uma certeza máxima admissível para validação de resultados? Essa pergunta também é boa, Paulo. E é interessante, porque aqui a gente tem em Portugal a Maria respondendo, né? A professora Maria Antão respondendo que em Portugal, para águas de consumo humanos, tem um decreto de lei 152/2017, que refere às características mínimas de desempenho em certeza de medição, em que o laboratório deve, na sua validação de método, ter certeza de medição, de acordo com o valor paramétrico. A Patrícia também contribuiu. Isso é extremamente importante, porque evidencia que o laboratório escolheu um método adequado à medição de analito para o uso requerido, avaliação de conformidade. Eu acho que não temos essa legislação aqui, mas os valores de certeza são avaliados no momento da avaliação da SEGECR. Complementando, Patrícia, realmente não temos, né? No Brasil, a gente não tem uma lei que estabelece, digamos assim, qual é a incerteza máxima, né? E acaba tendo a dúvida, né? Como o professor Igor mostrou ali, evidentemente a gente vai pensar em quem tem a menor incerteza vai ter o melhor desempenho, digamos assim, né? Enfim, a gente está com uma pergunta em aberto aqui, um processo de o Eduardo Garcia, né? Esclarecer o processo e a necessidade de acreditação, salientar a garantia da qualidade em ensaios é fundamental e importante nos momentos atuais que vivemos a evolução do processo metodológico. Não, perdão, o Eduardo está parabenizando a Patrícia. Olha, a garantia de rastreabilidade tem uma correlação direta com baixo percentual de incerteza? Isso o Paulo André Caetano está perguntando. O Paulo não direcionou a pergunta. O Paulo pergunta, a garantia de rastreabilidade tem uma correlação direta com baixo percentual de incertezas? O que os nossos amigos palestrantes pensam disso, a respeito disso? Eu acho que o Igor podia responder, porque fala de rastreabilidade. Pois é, professor. Perfeito. Eu estava achando o botão para abrir meu microfone. Concordo. A pergunta é boa, né? Assim, na verdade, se a gente for parar para avaliar profundamente, né? Você pode ter a rastreabilidade, mas ter uma incerteza alta, né? Por exemplo, se eu tenho um equipamento que é ruim, né? Mas ele é calibrado, né? Ele tem uma variabilidade grande, por exemplo, porque é da natureza do equipamento mesmo. Mas ele é calibrado, ele é rastreável, né? Mas ele tem uma variabilidade grande, né, do resultado. Então, assim, eu acho que talvez não tenha tanta relação, né? Mas acho que a Patrícia concorda. Mas, eu concordo. Acho que não dá para achar que rastreabilidade traz menor incerteza. São coisas diferentes, né? Né, Cristina? Sim, concordo plenamente. São conceitos distintos que eles interligados levam-nos à tal garantia da qualidade, mas são questões distintas, acho que sim. A questão da incerteza, eu acho que ela tem muito a ver, indo na linha do que a Cristina respondeu, a questão é do uso pretendido. Muito então, assim, bem. a gente pode aceitar uma incerteza maior. A questão é para o que o cliente vai usar, é o uso pretendido. A gente tem que focar nisso, porque senão a gente fica perseguindo uma incerteza muito baixa e às vezes desnecessária, né? Muito bem, muito bem. É assim, há um documento que eu até julgo, não sei se vos deixei, mas procurem, por favor, na European Accreditation ou até no próprio ILAC, que é educação ao uso, educabilidade ao uso, e que efetivamente é isso.
uma água no seu meio ambiente é toda ela igual, depois de acordo com a adequação ao uso e pretendido é que nós temos que trabalhar todas estas variantes. Muito bem, também concordo, Patrícia. Muito bom. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Pode completar, por favor. Não, completar não, eu só reforçar, na verdade, né? Eu concordo que a Maria e a Patrícia falaram. Eu vejo muito, né, em publicação internacional, eles utilizam muito o termo fit for the purpose, né? Tem que ser ajustado ao uso, né? Então, tem que pensar muito bem nisso, né? Que nem, por exemplo, às vezes você pensa numa incerteza de uma análise de pH, né? Sendo que o padrão de potabilidade de pH tem uma faixa tão larga, né? Então, por que eu vou precisar de uma incerteza tão absurda, né, em cima de um pH? E como eu apoiei em vários tipos de laboratórios, por exemplo, né? Eu gosto de fazer uma comparação, né? Existe um tipo de laboratório que é um laboratório de análise de solo para fins de correção agronômica. Então, é muito engraçado porque para o agrônomo, né, a variabilidade de um determinado micronutriente no solo é uma coisa maluca, né? Às vezes eles falam assim, um micronutriente pode variar entre 2 e 8, né? Eles falam assim, pô, mas 2 e 8 são 4 vezes, né? Aí quando você pega um resultado de um ensaio, muitos titulométricos que eles fazem, tem certeza de 50%, 60%. Afeta no resultado que pode variar entre 2 e 8? Nada, né? Agora, se você vai na indústria farmacêutica e você vai analisar um anticonvulsivante, por exemplo, você não vai falar de uma variação desse tamanho. Então, eu acho muito importante isso, né? Quando a gente começa a abrir nossa mente, conhecer várias áreas de atuação, né? Pensar muito nisso, né? Na adequação ao uso e não ter medo do tamanho da incerteza. Se é apropriado para o seu uso, usa ela, não tem problema. Muito bem. Muito bom, professor Igor. Tem uma última pergunta aqui, pessoal. Nosso tempo está bem limitado. Eu ficaria a tarde inteira aqui, mas não vai dar. O Emerson, Luiz e Paula, uma pergunta muito boa do Emerson com relação à acreditação, que ele tem uma dúvida. Ele sempre vê escrito a comprovação dos requisitos. E se existe uma diferença entre comprovar, como que ele comprova, né? Por exemplo, tem uma dúvida com relação à acreditação. Sempre vejo escrito a comprovação dos requisitos, em legislação como a 888. Tem alguma diferença entre comprovar e ser acreditado? Eu acho que essa pergunta seria uma boa para a Patrícia, como é um órgão licenciador, né, digamos assim. Então, tem. Tem um folder do ILAC, como eu disse, eu passei muito pelo site do ILAC esses dias, e ele tem um folder orientando como os regulamentadores devem colocar a questão da exigência da acreditação, porque a acreditação é o reconhecimento formal da competência, e só pode ser feito por organismos de acreditação nacionais, né, ou aqueles que forem delegados. Então, assim, implementar a 17.025, você vai me perguntar quem é que vai verificar ou quem é que vai checar se todos os laboratórios que atendem a 888 têm a 17.025 implementada? É uma boa pergunta, porque não há esse sistema que é o propósito da acreditação, ter auditorias periódicas, né, externas e internas, para que essa acreditação tenha um reconhecimento formal. Mas quando a legislação coloca assim, é porque o nosso país é de uma complexidade imensa, né? Muito grande. Então, eu acho que em nível federal é muito difícil realmente a gente exigir o top de linha, que é a acreditação. Então, eu acho que a legislação começa comendo pelas beiradas, né? Ela vai falando, olha, então o laboratório me demonstra, agora demonstra para quem? E quem é que vai avaliar se aquilo está conforme ou não? Eu realmente não sei responder. A legislação só, ela tateia, mas ela não exige ainda. A gente aqui em São Paulo exige desde 2006, o órgão ambiental, porque a gente toma decisões legais baseadas em laboratórios externos, que não são nossos. Mas é uma complexidade, não sei se os colegas querem completar, porque é difícil mesmo. Eu só perguntava algo o que é o 888, porque eu não sei o que é. Aqui em Portugal não temos... É algum requisito? Desculpa, pode responder, Diana, pode responder. Tá, perdão. Desculpa, professora Maria Cristina. É uma lei de potabilidade que fala sobre a água para consumo humano. Ela se chama portaria... Portaria da Consolidação número 888 de 2021. Ok, obrigada. Então, isso vem de encontro ao decreto-lei que eu vos disse,
e que convido-vos a baixar porque está muito bem feito, o 152 de 2017, que é mesmo a legislação para o controle da água para consumo humano. Nessa legislação, e no nosso caso, que era a resposta que eu tinha dado, que obrigatoriamente qualquer laboratório, se quer fazer cumprir com os requisitos de potabilidade à luz da entidade reguladora das águas, que é o ERSAR, obrigatoriamente tem que ser acreditado para todos os ensaios e, consequentemente, para a amostragem. Ressalva-se aqui a tal questão, que é os técnicos da amostragem que, porventura, não pertençam ao laboratório, mas pertencem, por exemplo, aos municípios, podem ter uma certificação enquanto pessoa, e eu também faço parte dessas, em que fazemos exames para perceber que eles fazem e que sabem fazer a colheita de amostra de água. Portanto, somos muito exigentes. Quem não tiver não pode realizar a atividade de amostragem para efeitos, atenção, de controle de qualidade de água, está bem? Obrigada. Obrigado, professora. Só uma complementação nisso que é interessante. Aqui no Brasil, né, é muito curioso isso. Como para mim em outras áreas também, na área da parte da gestão da qualidade, né, a Agência Nacional de Petróleo, por exemplo, tem uma portaria que ela exige para análise de biodiesel no Brasil que obrigatoriamente você seja acreditado na SEGEP. Tem que ser no órgão nacional. O Ministério da Agricultura também tem uma instrução normativa que ela obriga também para a análise de alimentos para fins de fiscalização, é obrigado também a acreditação na SEGEP. Então, no Brasil é interessante que tem algumas áreas, né, de negócio aqui, de análise, né, no país, que eles têm essa obrigatoriedade. Agora, assim, eu partilho dessa dor que a Patrícia falou, né? O Brasil realmente é um país muito complexo, né? Então, ela tem... Os diferentes estados têm, talvez, níveis de maturidade diferentes em relação a essa parte de laboratório, de gestão de qualidade. Então, é colocado na 888 de uma maneira um pouco mais sutil, e acaba sendo um pouco interpretativo, né? Eu não sei, em termos legais, como isso tem sido interpretado hoje, mas no passado, há uns bons anos atrás, eu sei que em Santa Catarina existia uma interpretação que, na antiga portaria, que não era 888, né? Mas existia uma interpretação que era obrigatória a acreditação, né? Então, eu já vi algumas interpretações legais e acabam exigindo dos órgãos, como a Casan, lá em Santa Catarina, por exemplo, que buscassem a acreditação. Eu não sei legalmente como que isso se encontra hoje. Professor Igor, existia realmente essa obrigação, se eu não me engano, foi a portaria 2469, uma coisa assim, que era antes da 888, né? Mas, inclusive, com um prazo estabelecido para que as companhias se adequassem, né? Mas com essa nova revisão, eles deram uma estendida no prazo, digamos assim, né? Tendo em vista também que, como a Patrícia comentou, né? Realmente existe uma diferença muito grande no Brasil. O Brasil é grande, né? Então, o Sul, o Sudeste está bem desenvolvido, 17.025, já os outros estados não muito, né? Mas o pessoal está caminhando. Bom, pessoal, o que teria de perguntas foi isso. Não sei se o nosso presidente, o Celso, quer falar alguma coisa, Celso? Senhor coordenador, é com muita dor no coração e tristeza que eu vou ter que interromper, porque a nossa plataforma é única e tem uma apresentação com outro link que começa às 16 horas. Então, eu tenho que parar mesmo. Vocês me perdoem, eu estou adorando essa conversa, ver o Igor, a Patrícia, Maria Cristina, que está sendo uma alegria conhecer o seu trabalho, né, Cristina, que está do outro lado aí do continente, vamos dizer assim, né? E desde já a gente agradece a participação de todos, mas eu tenho que interromper, infelizmente, nós temos que encerrar. Então, Jean, faz as suas considerações finais e eu encerro. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Foi uma satisfação enorme estar junto com vocês. Eu já no começo fiquei um pouco nervoso, porque tem muita gente importante aqui, aí eu fiquei meio sem saber como começar.
mas eu estou bem feliz, tá? Estou agradecido e se quiserem também fazer uma consideração final, eu deixo a palavra em aberto para vocês ou para a Patrícia, que é a apresentadora. Obrigado, tá, pessoal?